Meus irmãos e irmãs, antes de entrar propriamente no assunto, eu quero registrar aqui a satisfação com que eu sempre chego a uma loja teosófica. Eu não sou músico, seja dito de saída. Não tenho formação de músico. Não conheço nada de teoria musical, tecnicamente falando. Apenas acompanho há muitos anos, através de leitura, estudos sobre a influência da música sobre os seres humanos, os não humanos, sobre a sociedade, enfim, sobre a natureza. Tanto visto o tema sob o ângulo filosófico, na linha da filosofia tradicional, desde Pitágoras para cá, no Ocidente, até as sociedades esotéricas e iniciáticas, todos salientando a importância extraordinária, fundamental da música, no caráter e na formação dos indivíduos, para o melhor e também para o pior. Alguns dizem, tudo é música. Sim, tudo o que se ouve, tocado ou cantado, é música. Tudo é bebida. A água e o veneno são bebidas. Só que a água é necessária ao organismo e o veneno mata. Tudo é música. Depende. A música que vivifica, que reformula e recondiciona as pessoas, orienta para um sentido de altura espiritual. A música que não sai da horizontalidade e a música que leva para o sentido de descida. Dizia o grande filósofo Schopenhauer que o mundo, o universo, é regido e governado por uma vontade absoluta, ilimitada, infinita. E esta vontade, tal qual ela é em si mesma, nós não conhecemos. Não podemos conhecê-la. Dela sabemos aquilo com que ela se nos apresenta. Resumindo, o mundo para Schopenhauer é uma vontade que se faz representar a mim, ser humano, a todos nós. Então, o que nós sabemos e podemos conhecer desta vontade em si mesma, aquilo que os filósofos alemães chamavam, numa terminologia muito especializada, a coisa em si, nós não sabemos.
sabemos, conhecemos a coisa como ela é representada a nós. Então o mundo é uma vontade em si mesma e para nós que nele vivemos é uma representação. Nós temos do universo uma representação. Esta doutrina de Schopenhauer teve enorme influência na formulação das modernas teorias da arte, da estética. As artes, como a escultura, a pintura, a arquitetura, trabalham como representações deste mundo, deste universo. Quando o escultor faz uma estátua, ele está executando uma representação da coisa. A música é uma exceção, segundo Schopenhauer. É a única das artes que não é a representação do mundo, desta vontade absoluta que rege o mundo. A música é a manifestação direta desta vontade. Como se o músico colasse o ouvido no coração da natureza e do cosmos. Ouve diretamente esta vontade e traduz por sons audíveis. Ouve em planos superiores e traduz na sequência sonora audível aos ouvidos físicos. Então o som que se ouve fisicamente é como se fosse o receptáculo deste som primordial, desta sonoridade, desta vibração fundamental do universo. O universo é vibração, é som. Este som fundamental é realçado em todas as grandes religiões antigas do mundo, com o nome de verbo. As grandes escrituras religiosas antigas, como as indianas e as cristãs, falam no verbo, na palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Brahma. Está lá na escritura indiana. No evangelho esotérico de São João, a mesma coisa com outros termos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito por ele, e nada do que foi feito seria feito sem ele. Este verbo é o som fundamental do universo. É o som criador. É a palavra criadora a que se referia
o profeta Isaías, quando dizia: eis que nenhuma palavra saída da minha boca voltará vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Então existe uma vibração fundamental no universo. Aquilo que o primeiro grande filósofo ocidental, Pitágoras, chamava harmonia das esferas. Esta harmonia das esferas podemos traduzi-la por um vocábulo que as escrituras e os grandes livros antigos se referem como a vibração cósmica fundamental, primordial. Om, que tem várias formas. Om, Aum, Ayam, Omen, Amon e Amém. Quando a igreja, as igrejas cristãs, profere as suas orações, depois de encerrá-las, numa pausa de segundos, o coro ou o fiel sozinho conclui: amém. Assim seja. Isso não está aí a mais por enfeite. Amém. Tudo isto que eu quero, penso e desejo, que seja alcançado em sintonia com esta vibração cósmica fundamental. Amém. Que a maioria, quando reza e termina amém, talvez não saiba que está diariamente confirmando com uma palavra, manifestando desejo de sintonia do seu eu, do seu espírito, com esta harmonia das esferas universal. Uma pesquisa feita modernamente na Alemanha, muito bem feita por universidades da Alemanha, descobriu um fenômeno interessante. É chamado fenômeno da canção de Ur. Ur é um prefixo alemão que significa primordial, primitivo. Descobriu-se que no mundo inteiro, em várias culturas, de vários idiomas, em várias nações e raças, as crianças, até 2 anos e meio, no máximo 3 anos, em suas brincadeiras e folguedos, espontaneamente articulam sons, fragmentos de sonoridades iguais, musicalmente falando, sem que tivesse aprendido isso, nem dos pais, nem da escola, nem do meio cultural e do ambiente em que nasceram e vivem. Os alemães chamaram a canção de Ur, que na psicologia de Jung poderia se chamar, é um arquétipo. A criança até uma certa idade é espontânea. Estaria tangenciando
os limites desta vibração cósmica fundamental, Om, cujos fragmentos são articulados numa canção que os alemães chamaram por isso mesmo canção de Ur, como se fosse canção primitiva. Todos os seres humanos de todas as raças, na África, na Ásia, na Europa e na América. Depois dos 3 anos, apaga-se, porque os ruídos da cultura em que a criança vive, os rumos particulares de cada cultura, a metodologia e os ideais daquela cultura abafam. E a canção de Ur volta a dormir no olvido, no esquecimento, lá no fundo do inconsciente coletivo, para ressurgir nas crianças que vão nascendo. Quer dizer que a pesquisa científica moderna vai caminhando para comprovar a existência de uma vibração cósmica fundamental. Sendo assim, o velho Platão, que sabia dessas coisas, era um iniciado, além de filósofo, era um iniciado do mais alto grau. Platão dizia, um pouco veladamente, porque a missão dele era falar para ocidentais futuros, que não se alteram estilos musicais sem que se altere, cedo ou tarde, as instituições políticas e sociais de um povo. E na China, 600 anos mais ou menos antes de Cristo, época de Confúcio, que também sabia das coisas, Confúcio dizia: quereis saber como vai, como anda um povo ou uma nação? Procurai saber como vai, como anda a sua música. Que música compõe, que música executa, que música se ouve. E o imperador Xixun, que era um homem profundamente culto e muito ligado a Confúcio, quando ele fazia as viagens de inspeção às províncias, ele, antes de fazer as perguntas de natureza administrativa, pedir as contas, pedir os livros dos registros, dos acontecimentos e das decisões dos governadores daquelas províncias, ele mandava buscar os músicos do lugar para ouvir. Depois de ouvi-los, ele ia ler os livros com outros olhos e outra expectativa. Pela forma de compor e tocar música, ele que sabia disso, as coisas vão bem ou vão muito mal. Dependia da música. Esses acontecimentos que eram comuns no mundo antigo, porque eram civilizações muito ligadas com processos iniciáticos e muito ligadas à evolução espiritual, sabiam da importância da música, da importância do som,
É só a gente pegar os grandes escritores antigos, não precisa ser místicos, nem iniciados. Aristófanes, o grande comediógrafo ateniense, da época em que a Grécia começava um processo de decadência. Ele, numa de suas peças, faz sátiras e críticas contundentes e denuncia a profunda ligação existente na época, para ele, entre a decadência moral, política e social e religiosa da Grécia. E o tipo de música que começava a se introduzir, compor e executar na Grécia. A mesma coisa acontecia no Egito e em várias outras culturas. O discípulo de Platão, que foi Aristóteles, não fazia por menos. É dele a famosa expressão segundo a qual, pela música, acostumamos a formar hábitos e a modelar caracteres. Por que é que a música tem esta influência grande? É difícil de entender isso porque ela lida com valores que estão em outro plano. Os fenômenos materiais do plano de matéria mais densa são mais fáceis de se entender. Porque eu vejo, eu toco, são mensuráveis, objetivos. Música, ela entra por um dos sentidos mais delicados do homem, que é exercitado talvez pelo órgão mais delicado e complexo que existe no corpo do homem, que é o ouvido. O ouvido é mais importante do que a medicina oficial conhece. Ele tem ramificações nervosas sutis que alcançam quase que a totalidade do organismo. Tudo que entra pelo ouvido influi no resto do organismo. Ele exerce uma dupla função, a de ouvir, registrar sons, e outra função que era exercida por outro sentido que o homem perdeu em épocas pré-históricas, que era aquele sentido espacial, através do qual o homem se orientava no espaço, numa época em que as raças não tinham ainda desenvolvido o sentido da visão. Tinha esse, do espaço. Se orientavam por esse sentido, que se atrofiou e permanece, segundo os ocultistas, junto com o da audição, representado por três pecinhas importantes, que até hoje a medicina oficial levanta a questão de qual a sua verdadeira finalidade, os três canais pequenininhos do ouvido. Ouvimos e pelo ouvido o som atinge primeiro o corpo físico. Não preciso entrar em detalhes para teólogos sobre a constituição
da parte mais densa do homem. Deixemos de lado o mental superior, o búdico e outros. Vamos ficar no mental concreto, da personalidade. Mental concreto. O emocional. O etéreo e o físico. Físico e o etéreo muito interligados. O etéreo seria assim uma rede elétrica transmitora das sensações. E o físico, batendo no físico, repercute no resto do corpo através da rede etérica. Ao ouvirmos uma música, dependendo da sua natureza, ela repercute no físico imediatamente. Fica só aí, tangencia um pouco o emocional, raramente chegando ao mental. Aquela música que estimula o corpo físico. Quando a música é mais sutil, ela vai ao físico, do físico atinge o corpo de sentimentos, o astral, o emocional. E se a pessoa é mais receptiva e a música é de outra natureza, ela atinge o corpo mental, a razão concreta. Há pessoas que são indiferentes a uma música de bar, porque a música de bar, ela é matemática, ela é cheia de contrapontos, de fuga, e ela mexe muito com o mental. Outros ficam indiferentes a uma música do tipo mais sentimental, e a grande massa se sacode com os ritmos que só atingem a plenitude do corpo físico, estimulam. Então, resumindo, estamos no campo da matéria. Quando eu falo mental concreto, vocês sabem que ainda é matéria. Menos denso, mas é matéria. O emocional, o astral, ainda é matéria. Mais densa do que a mental. O etéreo ainda é matéria. E o físico, que é a mais densa. Então, esta vibração fundamental do universo, este som fundamental, ele se manifesta, se expressa diversificadamente, de várias maneiras, como a física de hoje caminha para demonstrar. Na doutrina do campo unificado, que só existe uma energia primordial. Essa energia, ela se desdobra em energia elétrica, magnética, sonora, luminosa. Então, corroborando as palavras do grande físico inglês, Lord Kelvin, a matéria que nós vemos, que nós apalpamos, está às nossas vistas, esta matéria não passa de uma energia localizada no espaço sob forma extraordinariamente condensada.
mas é originária da mesma energia que vem do som primitivo. A energia fundamental, mal comparando, ela atua diversificadamente nos planos visíveis, como, mal comparando, a gente pega um fio elétrico, liga a tomada num chamado Benjamin, liga um ferro elétrico, aquela energia elétrica que passa ali, se transforma e gera calor, temperatura elevada no ferro elétrico. Neste mesmo Benjamin, eu ligo outra tomada de uma geladeira ou de um freezer, esta mesma energia, e criou a temperatura alta no ferro, vai fazer o oposto na geladeira, baixa temperatura. E nesse mesmo Benjamin, se eu ligar outra tomada com um ventilador, a mesma energia vai gerar movimento. Se eu ligar um rádio, som. Se eu ligar uma televisão, imagem. Tudo na mesma tomada. Transpõe essa energia elétrica em ponto muito maior para o universo. Há uma energia primordial que vai nos diversos planos se manifestando de várias formas, mas todas têm a mesma origem, como na tomada do Benjamin. Quem olha o ferro e a geladeira não é capaz de dizer, se não souber do fenômeno, que é a mesma coisa. Como? Aqui é quente e ali é frio. Fenômenos, manifestações contrárias, opostas. No universo ocorre a mesma coisa. Esta energia primordial, sonora, o verbo, Om, I am, amor, amém, no universo, cria e recria seres. Esta vontade absoluta a que se referia Schopenhauer, ela cria, se faz representar a nós, entende? E na música, esta é uma manifestação direta que se tem desta vontade. Daí o perigo e a preocupação dos que sabem disso com a natureza da música que se toca, que se compõe e que se ouve. Feita esta entrada rápida, vamos concluir com um pouquinho de história, para mostrar como é que a música tem um lado oculto muito interessante. Quando houve a decadência do Império Romano, todo mundo que estudou história sabe que o Império Romano desagregou-se lentamente, um processo que durou séculos, com hordas de bárbaros invasores de todas as origens. Aquela construção política extraordinária levada a cabo por um grande iniciado, que foi Júlio César, concluída por ele, estava se desmantelando. E o caos ameaçava a Europa pela perda do comando disciplinador das instituições políticas. Já estava em decadência a música antiga. Já eram usados os sons para perversões e urgias de caráter religioso. Todo mundo sabe disso. No fim
triste e lamentável que o paganismo teve na civilização romana. Mas quem trabalha com este processo histórico do outro plano sabe como atuar. E estes bárbaros, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, ripuários, francos sálicos, ângulos, saxões, bávaros, suevos, gente de toda origem, eslavos, chegavam em bandos, encontraram, desde a rota que eles iam seguindo, que uma grande torrente de energia sonora era derramada através de uma forma e de um estilo de música criado pelos grandes mestres do então nascente cristianismo. O mestre de Santo Agostinho foi Santo Ambrósio. Ambrósio, inspirado pelo alto, criou um tipo de cântico, de tal maneira articulado, de tal maneira em consonância com essa energia primordial, que os devas da música refletiam essa energia criada pelo canto ambrosiano sobre o emocional e o físico e o mental ainda incipiente dos bárbaros. E durante séculos, este canto ambrosiano, que depois se transformou em cântico gregoriano, porque foi reformulado em seus modos pelo Papa Gregório I, chamado Gregório Magno. Coral, executado por monges nos mosteiros, que sempre estavam, como estão até hoje, em pontos elevados. Cada mosteiro desse funcionava como uma estação retransmissora e receptora da energia sonora dos devas. E passava adiante. E aquilo foi aplanando, aparando as arestas. E o entendimento relativo foi se construindo, e a Europa não sofreu seu definitivo desmantelamento da civilização romana. Pelo contrário, recompôs-se em nova fase, e a civilização tomou um novo rumo, efeito em grande parte da energia derramada sobre estes povos pelo canto gregoriano, que era, pelo regulamento dos mosteiros, executado em determinados horários certinhos, todos os dias, tantos minutos, naquele horário, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, em outro mosteiro, em outra elevação. Isso passava dos Alpes suíços, italianos, para os Alpes franceses, depois para os Pirineus, para as montanhas bárbaras. Todo lugar que a gente vai encontra esses mosteiros. Eram verdadeiros centros de difusão de energia através da música. Depois, o clero romano politizou-se e começou a cometer abusos, porque isso dá um poder. Sabia do poder? Tinha música. Vamos dar um pulo ao século XVI, 17 e 18. Todo mundo sabe quem foi Bach. Bach é uma palavra
é o nome dele, mas é um vocábulo que em alemão, segundo dizem, significa arroio, riacho. Tanto que Beethoven dizia, Bach, não, um riacho, não, um oceano. Compunha como quem respira. Mas a música de Bach, ela é inspirada e composta para atingir o mental das pessoas. Quem estava à altura de receber a mensagem, recebeu. E a se tratar de mental concreto, tratamos de racionalismo. Então é interessante verificar a ligação profunda entre o surgimento da música de Johann Sebastian Bach e o movimento vigoroso da chamada filosofia racionalista do século XVIII, cuja figura exponencial foi Immanuel Kant. Talvez Kant nem se desse conta, por seu espírito mentalmente muito evoluído. A inspiração vem naturalmente. Essas pessoas respiram isto como quem respira o ar atmosférico. E traduz esta influência sob a forma de sistemas racionalistas. O século de Bach é o século do racionalismo. É o século de Kant. É o século da grande discussão sobre o poder, a capacidade e as faculdades da mente humana. Um conterrâneo de Bach, Jorge Frederico Handel, saiu da Alemanha, foi para a Inglaterra. Nada tinha a fazer na Alemanha porque a Alemanha estava cheia de gênios musicais. Ele sentiu um chamamento, foi para a Inglaterra. E lá praticamente adotou o país como sua pátria. E se tornou músico oficial da corte inglesa. Qual é a importância de Handel? A influência oculta da música de Handel. Ela articulou, sedimentou, revigorou e sustentou o que se chama o cerimonial e o formalismo da civilização britânica que influiu no resto do mundo. O senso do dever, da ordem, do respeito à lei como norma ordenadora dos indivíduos entre si e da sociedade. A música de Handel é uma música de fundo religioso. Todas as suas inspirações são praticamente bíblicas. Josué, Xerxes, Saul, os Macabeus e o grande oratório Messias. Já quase cego, compôs o Messias, cujo ponto alto é o Aleluia, tocado hoje no mundo inteiro, e quanto mais se toca Aleluia, melhor para os homens. Uma música de um poder extraordinário, conforme vocês vão ver o que ocorreu. E a sala de concerto para ouvir música religiosa. Concerto de música de fundo religioso. Aquilo foi ajudando a modelar o caráter britânico da ordem, do cerimonial e do formalismo.
quando chegou, o silêncio era absoluto. Quando chegou o momento da entrada do Aleluia, isto, espontaneamente, num movimento rápido, o rei e a rainha já estavam banhados em lágrimas, se ergueram para ouvir de pé, e o público se levantou, e o Aleluia, e que Rede dizia que quando o compôs, e acabou de compor, ele, cego quase, diz: eu vi o céu se abrir e uma escadaria luminosa de pedras preciosas ligava o céu à terra, e uma infinidade de querubins e de serafins subiam e desciam cantando as glórias do Senhor e a paz entre os homens. Esta é a mensagem sutil da Aleluia. Ela traduz isso que ele disse que viu. E no mundo inteiro, até hoje, é hábito na sala de concerto, quando se toca o Aleluia, de pé. Tão poderosa é a música que ela atua no emocional da pessoa e no físico, levanta as pessoas. Por um lado, pelo lado positivo em que a música de Handel contribuiu para o formalismo, o ordenamento, o respeito entre os que convivem da cultura inglesa, os espíritos despreparados recebem a mensagem e podem distorcê-la. Acontece isso com a música. Quem está no nível recebe na mensagem originária. Quem está abaixo do nível pode receber e radicalizar e chega ao oposto. Este excesso de formalismo aconteceu. E este formalismo radicalizado criou o que se chama repressão dos valores. O excesso de formalismo gerou na sociedade britânica e, por via de consequência, na Europa, onde ela influenciou, a repressão aos sentimentos, a valorização do comportamento externo e o sufocamento dos sentimentos autênticos. As pessoas sufocadas e reprimidas passavam a ter uma vida de farsa e de hipocrisia. Formalistas, cerimoniosos para uso externo, e um poço de miséria moral para uso interno. Era preciso libertar estes valores, quebrar esta crosta criada pelo despreparo para a mensagem de uma música. Som sublime como a de Handel. Esta missão de quebrar esta muralha de repressão, de formalismo, de excesso, de rigor, coube a talvez o maior gênio singular da história da música, que foi Ludwig van Beethoven. Pobre, morando numa água furtada, doente de várias doenças, mal da vista, doente da pele, dos rins, do estômago. Um homem com o corpo massacrado e que no final da vida, um pouco antes, estava sendo afetado pela pior doença que o músico pode sofrer: a surdez, um processo de esclerose auricular.
porque calculo que é um músico do porte de Beethoven, surdo. Que fazer um homem nestas condições, com o potencial, o gênio de Beethoven, um homem vulgar, ou se suicidaria, ou se desesperaria, ficaria amargurado, passaria uma mensagem de amargura e derrotismo. Todo músico que só tem horizontalidade, que pode ser um gênio criador, mas só vê a ele e o meio ambiente e o seu clima e a sua cultura histórica, se relaciona só na horizontal, pode ser um grande gênio, mas não ascende esses planos superiores, como foi o caso de Tchaikovsky, que sofria como indivíduo, amargurado, impotente, incapaz de amar, sofredor, constrangido, sentia-se perseguido e sufocado por um destino miserável. Botou isso na música. Tchaikovsky botou isso na 4ª Sinfonia, na 5ª e na 6ª, onde o desespero é tão grande que ele chamou a patética. A gente ouve, é muito bonita a música de Tchaikovsky. Não tem solução. Não tem mensagem. Porque Tchaikovsky não era Beethoven, que em piores condições ele saiu pela vertical. Porque entre Beethoven e o meio ambiente havia uma relação artística, mas ele colocava um terceiro elemento nesta relação, acima dos dois. Ele e o homem. Ele e a natureza. Mas ele, o homem, ele, a natureza e Deus. Este triângulo fez da música de Beethoven, porque ela é uma música permanente. Quando surgiu o fenômeno Bonaparte, Napoleão Bonaparte, de origem humilde, chegou a ser primeiro cônsul, trabalhou para cristalizar num Código Civil os princípios da Revolução, cavaleiro andante da liberdade. Foi assim que Beethoven recebeu a figura de Bonaparte, e Goethe também. Homem que vai realizar os ideais da liberdade contra a repressão. É a Revolução Francesa conduzida a pata de cavalo. Beethoven, pobre, doente, compôs uma sinfonia onde ele descreve as qualidades do herói. Não é o herói militar que ele está vendo. O herói, ser humano, livre e capaz de libertar os outros porque ele é livre. Esta sinfonia ele denominou heróica. É a terceira. E colocou lá uma dedicatória muito bonita. Terceira sinfonia heróica, composta para comemorar um grande homem. Esse grande homem, todo mundo sabe, era Bonaparte. Antes de estrear a sinfonia em Viena, chegou a notícia de que Bonaparte dera um golpe militar e eleitoral, um plebiscito, e havia colocado na cabeça uma coroa de imperador. Homem vai se tornar igual aos outros imperadores e reis da Europa,
que viviam naquele formalismo rigoroso que era preciso quebrar, para Beethoven, que podia ali fazer a sua vida material, glorificar o homem mais poderoso da Europa. Rasgou a dedicatória e escreveu lá: Terceira Sinfonia Heróica, composta para comemorar a lembrança de um homem que já foi grande. E compôs um movimento que não estava previsto nesta sinfonia. Além dos 4 movimentos tradicionais, ele introduziu um 5º movimento antes do final, a famosa marcha fúnebre. Enterrou o herói da Terceira Sinfonia e foi construir aquela música sublime, a 4ª e a 5ª Sinfonia, já ficando com dificuldade de ouvir. Ele, uma vez dizem que uma ventania bateu a porta várias vezes, ele ouviu aquilo de longe. 4 batidas na porta, tá, 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 o vento. Ele correu para o piano e colocou lá. Tan, 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 tan. E começou. O destino bate à porta. Veja a diferença. Esse destino não é o dele, pessoalmente. Muita gente se engana. Porque se fosse o dele, e ele fosse do nível de Tchaikovsky, ia sair outra patética, outro queixume, outra choradeira. Ele colocou ali esse destino do homem como ser humano, no ser humano. O que fazer para enfrentar o desafio do destino? Passa para o 2º movimento e o 3º que a gente vai entender. Há um mergulho musical, as profundezas do eu. É lá dentro de cada um que cada um deve buscar as forças para enfrentar o seu destino e realizar-se. E a sinfonia termina com triunfo, os mesmos acordes iniciais, uma tonalidade triunfante, em que a orquestra maciçamente, em acordes secos, esmaga aquilo que parecia ser um destino pesado. Continuou pobre, sem família, praticamente abandonado. Compôs a 6ª. Andando pelo campo, viu camponeses trabalhando, crianças dançando, riachos, aves, cucos. Pastoral. Mas a pastoral de Beethoven é um canto de glória a Deus, porque entre Beethoven e o que ele vê ou ouve, está sempre a figura desta vontade absoluta de que falava Schopenhauer. Porque a relação do músico Beethoven, fosse com quem fosse, só admitia validade com a presença deste terceiro. Está lá em cima, é Deus. É um hino à natureza. E à divindade na natureza. Ao sol, ao poente, à chuva, ao vento, às águas, às flores, às crianças, aos homens comuns. Depois ainda compôs, não está ganhando nada. Continua pobre. Quero mostrar o tipo de música que eleva.
compôs a 7ª Sinfonia, que é um hino ao movimento da graça e da beleza, a dança, a movimentação do homem e da natureza. Wagner chamava apropriadamente a Sinfonia da Dança. E depois de um curto intervalo da 8ª, que é muito rememorativa de lembranças próprias, chegamos a isto que se chama a 8ª maravilha do mundo, que é a 9ª Sinfonia. Coral, aí ele já estava surdo, que ao reger a orquestra e o coro, não ouvia nada. Apenas por uma deferência ao mestre, os músicos, treinados, ensaiados, fingiam que seguiam as ordens dele, da batuta, para homenageá-lo nesta sinfonia, que é a glorificação de Deus e do homem, em que ele, na situação em que se encontrava, manda esta mensagem que está escrita na dedicatória da sinfonia. Muito além da nossa visão, há um Pai lá no alto, do qual somos todos filhos e por isso somos todos irmãos. Milhões de beijos para todos os seres humanos da Terra. Regeu, não ouviu nada pelo ouvido físico. Quando terminou aquele delírio da multidão que ouvia o concerto, ele não ouviu as palmas. Ele não ouvia o ruído dos objetos, lenços, coisas jogadas aos seus pés. A multidão chorava e delirava, porque entendeu a mensagem altíssima da 9ª Sinfonia, onde ele esgota os instrumentos até o fim. E depois de fazê-los tocar, falar, só falta um instrumento que ele introduz a voz humana. E o coro entra com os solistas, recitando um poema de Schiller, intitulado Ode à Alegria. Doente, miserável, triste, abandonado e surdo, concluiu a sua obra desejando a alegria, a felicidade e o amor entre todos os seres do mundo. Foi aí que um músico estala da orquestra, em lágrimas, virou Beethoven para o público, e ele aí que viu que a mensagem tinha sido compreendida. Glória a Deus, disse ele, e retirou-se para a sua casa, onde morreu pouco depois. Isto é música. Isto é uma prova. O indivíduo sofre e transmuta este sofrimento numa mensagem de harmonia, de paz, de amor, de saúde, de alegria. Este é o Beethoven, cuja música influiu muito nos rumos da história política e social da Europa, no que diz respeito à liberdade. Não é à toa que na última guerra, praticamente os acordes iniciais da 5ª Sinfonia eram diariamente jogados ao ar no mundo inteiro pela BBC de Londres, como a Sinfonia da Vitória, porque aqueles acordes, aquelas pancadas no código Morse faz a letra V. Então alguém muito bem orientado transformou essa entrada da 5ª Sinfonia num apelo, uma reafirmação da vitória
da liberdade sobre a tirania. E mais ainda, segundo um discípulo do mestre Kutumi, Cyril Scott, grande teólogo e músico inglês, a influência da música de Beethoven no que tange ao processo de libertação do indivíduo abriu caminho com a escola romântica para a discussão de problemas de grande interesse humano. Abriu caminho para o desvelamento da alma humana, a sinceridade. Abriu caminho para o movimento que mais tarde veio com o nome de psicologia analítica. Preparou os espíritos, abriu caminho para os cavaleiros andantes da música romântica, abriu caminho para Wagner, um grande iniciado, abriu caminho para Chopin, para Liszt, para todos aqueles que receberam esta mensagem a transformar em música capaz de unir, integrar, libertar, abrir caminhos para as pessoas. Esta é a música que formou, que disciplinou os espíritos até o século XIX. Aí vem aquilo que Confúcio temia e Platão. Agora o homem se sente mal, achando que essa liberdade aberta é muito pouco. Até então se falava em liberdade com autodisciplina. A palavra agora vai ser liberdade sem nenhuma disciplina. E este movimento caótico e anárquico começou exatamente como na antiguidade na música. Não é à toa que um dos grandes grupos de música popular dizia: é necessário fazer uma coisa, passemos por cima de Beethoven. Já era. E começa então um tipo de música ensurdecedora, vem num processo lento, desde a década de 20, mais recuada ainda, final do século passado, começo desse século. Timidamente, dissonante, ultradissonante, muita percussão e muito ruído, capaz de levar as pessoas a delírios pela falta de controle até do corpo físico. Não preciso entrar em detalhes do que tem acontecido nos últimos anos no mundo inteiro nos festivais. Este tipo de música ensurdece a mente e o emocional e torna impossível meditar, refletir, serenidade, mergulho interior, que torna a pessoa capaz de vislumbrar um pouco da verdade eterna. O barulho não deixa. E isto está no mundo inteiro, produzido e reproduzido em cadeias imensas de divulgação. Se Platão estava certo e Confúcio, não é de se esperar muito boa coisa das instituições educacionais, políticas, econômicas e sociais, que se eles estavam certos, que é um problema para vocês estudarem, a decadência vem. Fatalmente. E como a decadência vem, a história revela que também
os meios de cura disso também devem vir, como vieram em outras épocas. Então diz o Cyril Scott, o discípulo do mestre Kuthumi, que os mestres trabalham no plano da inspiração, isso foi dito em 1950, para preparar compositores que já estão aí, já devem estar, com um tipo de música que restabeleça a harmonia e a melodia, coloque o ritmo no seu devido lugar, que lhe compete no conjunto da beleza musical, e contribua para restabelecer a harmonia das esferas no plano audível, caminho aberto para reconstruir a harmonia no campo visível. Está anunciado que virão aí músicas capazes de ligar as pessoas do mundo inteiro sem distinção de raças, credos ou nações. Músicas capazes de sensibilizar o emocional e o mental, com mensagens capazes de serem entendidas no mundo inteiro, porque o mundo inteiro vem sendo preparado para isso, por instituições acima das divisões e das separatividades. Alguns já devem estar aí, trabalhando no plano da música popular e erudita, a volta à recriação das melodias, das canções, dos ritmos suaves, convidativos ao elevo e à elevação espiritual. A música esteve no caminho do alto, passou para a horizontal, desceu, volta à horizontal e retornará à vertical. Este trabalho está sendo feito no mundo inteiro por músicos indianos, europeus, norte-americanos, maestros, pessoas que tomam a si a organização de festas, eventos e festivais de músicas eruditas e populares em centros artísticos do mundo capazes de repercutir em todas as partes, por via da propagação sonora que existe no mundo invisível. Porque a permanência do som é um fato. Os sons emanados de uma orquestra ou de um cantor no teatro permanece ali, cria formas no plano emocional, invisível, mas visível para o clarividente, cria formas coloridas, belíssimas ou feias, depende da música. Se é executado com grande empenho e emoção, uma música de Mussorgsky, Uma Noite no Monte Calvo, as figuras formadas em cima do teatro são de feiticeiros, bruxas e gnomos inferiores. Mas se é Wagner, se é o encantamento da Sexta-feira Santa de Wagner, se é o Parsifal de Wagner, se é o Prelúdio Lohengrin de Wagner, se é a Nona de Beethoven, se é os Pinheiros de Roma de Respighi, se são músicas deste nível, as formas que ficam sobre o teatro e o lugar durante muito tempo, dependendo da intensidade com que é tocada. Sentimento, desejo e empenho. E os devas pegam esta energia cristalizada naquele lugar e distribuem pelo mundo. Há um trabalho entre o mundo visível e invisível, feito com grande sutileza através da música. A música constrói e a música destrói. Voltem os seus interesses para pesquisar o que se descobriu nos laboratórios de física sobre o som,
sobre a importância do som, a influência do som nas plantas. Nas universidades americanas e numa universidade de Annamalai, na Índia. Plantas colocadas a uma distância de um fonógrafo, de um aparelho de reprodução sonora. Mendelssohn. Ali, as mesmas plantas da mesma família, um aparelho com músicas moderníssimas de rock. O que aconteceu a uma e a outra é inenarrável. O florescimento belo e esplendoroso e o definhamento das outras. O som, a natureza do som, tipo de vibração, atinge até as plantas e os animais. Quanto mais os seres humanos que são mais bem constituídos do ponto de vista de delicadeza. O homem, como dizia o Krishnamurti, tem Deus em si, até no nome. Homem. Ao homo. O on deu homo no latim. Vibração primordial. As palavras ajudam a entender um pouco. Sonos no latim é som. Mas quando emigrou a palavra para o inglês, virou sono. Filho. O homem é filho do som. Mas em francês ficou som mesmo. Human. H-U. É uma forma do on, uma das línguas antiquíssimas e extintas. A esta palavra U se acoplou manas, e no inglês deu man, human. Vibração primordial, man, manas, o pensador. O homem se caracteriza pelo pensamento, por isso tem homo, Deus dentro de si. É sensível à música. Se a planta é, quanto mais ele. E a Bíblia sabia das coisas quando conta a história de Davi, que acalmou a loucura obsessionante de Saul, tocando a lira. A música. Amansou um louco. Mas a música pode transformar um são num louco. Se ela bota um louco são, bota um são também louco. Depende da música. Depende da forma como ela é construída. Se é para baixo, horizontal ou se é vertical. Por isso é preciso muito cuidado com a música. Eu recomendo aos teósofos se organize para estudar e pesquisar este problema. Muito sério. Barão de Novalis dizia: todo problema do homem é um problema musical. É profundo isso que ele diz. Platão era mais profundo ainda. A música não se altera sem alterar as instituições. E assim por diante. Para que a música volte a ser aquilo que está nisto com que eu vou encerrar o meu trabalho. O credo de Wagner. Richard Wagner foi um grande dramaturgo, poeta e filósofo alemão. Leitor assíduo de Schopenhauer, o filósofo que eu falei aqui, que dizia que o músico cola o ouvido no coração do cosmos. Se isso é verdade, Wagner viveu a vida inteira com esse ouvido colado no cosmos, porque a música de Wagner, quase toda ela é iniciática, misteriosa. Também teve uma vida cheia de atropelos, fugitivo, também passou fome, teve para ser preso, teve que fugir, problemas sentimentais, angustiantes, domésticos.
Mal casada a primeira vez, um karma. E a mulher cobrando, com razão no nível dela, aquelas coisas domésticas comuns. Dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. E ele atrapalhado com as partituras, sendo interrompido por essas exigências diárias, o atrito era inevitável. Separou-se e foi viver uma vida errante, até que conheceu uma grande mulher que lhe inspirou a vida inteira, filha do compositor Franz Liszt, a quem Wagner procurou para mostrar sua música revolucionária. E levou a partitura de Liszt, que era um padroeiro dos músicos pobres, cantarolou aquilo que estava vendo na pauta, e depois parou e disse assim: mas isto aqui, por isto aqui eu vejo que o senhor é um gênio. Ele, muito altivo, disse assim: disto eu já sei, mestre. O que eu quero é que o mundo saiba. E só o senhor pode me ajudar a que o mundo saiba isto. Liszt deu a mão a Wagner. Deu a mão e deu a filha, que era casada com outro. Casada com um grande amigo dele, maestro, regente preferido das óperas de Wagner. Maestro Hans von Bülow, genro de Liszt, casado com Cosima Liszt. Surgiu uma paixão terrível entre Wagner e Cosima Liszt. Largou o marido e foi viver com Wagner. E Liszt, que nessa altura estava recluído a um convento franciscano, saiu para resolver essa crise e acalmar o genro, para ele entender que Wagner tinha que ter o caminho livre. Lamentável o que houve, mas nada se pode fazer. Hans von Bülow retirou-se da vida de Wagner, amargurado, enciumado, que é natural. Wagner compôs uma peça extraordinária, inspirado nesses amores repentinos, que ele transmutava na música para aquele amor que ele estava vendo, eterno, entre os seres humanos e o cosmos. Como ele havia tido um caso amoroso anterior, sem solução, porque o marido desta foi mais experiente e retirou-se da Europa com a mulher, antes que acontecesse alguma coisa. Este amor de Wagner é responsável por uma das peças iniciáticas na música mais elevadas e importantes, que é o final do Tristão e Isolda. Morte de amor da Isolda. Ele, inspirado no fracasso amoroso com Matilde Wesendonck, fez esse final do Tristão, que é considerado por Mário Rosso de Luna um dos pontos altos da música universal, onde ele atingiu o nível de inspiração búdica, raríssimo nos músicos. Mas foi uma pedra de toque, foi um amor humano. Para provar a tese que viemos falando aqui, quando a relação entre pessoas na horizontal admite Deus como terceiro, o que acontece de bom ou de ruim na horizontal toma outro rumo, porque Deus está no meio. Foi o que aconteceu com a morte de Isolda e outras peças dele. Ao estrear o Tristão e Isolda, Wagner, muito exigente,
porque ele construiu um teatro só para as suas músicas. Foi ele que construiu, orientou a construção, fez a planta, traçou, criou este costume que até hoje existe nos teatros. As orquestras tocam no fosso. Ele chamava fossa mística. O som tem que vir de baixo. O palco aqui, o palco é o mundo. E o som é a energia primordial que sobe, iluminando as sonoridades que estão ilustrando as cenas do palco, onde se desenrola um drama, o drama do homem e do cosmos. Ele confiava na regência de Hans von Bülow, que era de sensibilidade extraordinária, e não teve constrangimento. Mandou convidá-lo para reger o Tristão e Isolda. Ele foi. Ao terminar, um jornalista está em outro plano, está no plano do corriqueiro, do vulgar, da intriga. Perguntou assim, para dar notícia. Todo mundo sabia do caso de Wagner, que estava já casado com a ex-mulher de Hans von Bülow. E perguntou assim: o senhor não sente constrangimento em reger uma ópera de Wagner depois do que houve com o senhor e ele e a sua ex-esposa? Hans von Bülow olhou para esse jornalista e respondeu com infinita compaixão: moço, a um gênio do porte espiritual de Wagner não se cobra nada. E foi em frente. É este Wagner que resumiu em poucas palavras o ideário do músico, a natureza da música. Ele chamou de credo, o famoso credo de Wagner. Creio em Deus Pai, em Mozart e em Beethoven. Espere bem. Mozart, todos sabem, outro grande iniciado. Era um homem que conhecia mistérios profundos da maçonaria da época. E a ópera dele, a Flauta Mágica, toda ela inspirada em segredos maçônicos. Quem quiser saber a verdadeira natureza da ordem maçônica na Terra, ouça e leia com atenção a Flauta Mágica de Mozart. E Beethoven, que é o concurso, acima de todos. Creio em Deus Pai, em Mozart e em Beethoven, assim como em seus discípulos e em seus apóstolos. Creio no Espírito Santo e na verdade da arte, una e indivisível. Creio que esta arte promana de Deus e vive no coração de todos os homens iluminados pelo céu. Creio que quem experimentar uma única vez suas sublimes doçuras se converterá a ela e jamais será um renegado. Creio que todos podem alcançar a felicidade por seu intermédio. Creio que no juízo final serão impiedosamente condenados todos os que nesta terra se atreveram a comerciar com esta arte sublime, a qual desonram por maldade e grosseira sensualidade. Creio, por outro lado, que seus fiéis discípulos serão glorificados por uma essência celeste, brilhante com o brilho de todos os sóis,
em meio aos perfumes e acordes maviosos, e que estarão reunidos por toda a eternidade na divina fonte de toda a harmonia. Oxalá me seja otorgada tal graça. Amém. Wagner. Obrigado. Amém.